Perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado, pediu: perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes que irmãos. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, o irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, o irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Obrigado. Só ia vir mesmo para puxar a palma, né, Yami? A gente sabe que não pode, mas que faz falta, faz, gente. É como se fosse uma linguagem. Meus irmãos, eu preciso falar de tarefas. Porque falar de tarefa para mim é como é como fazer um depoimento. Imaginem vocês que eu frequentei um lugar desse durante muito tempo. Eu estou falando de muito tempo, gente, é mais de 20. Achando que para levantar e tomar uma atitude tarefeira, eu tinha que ser perfeito. Eu achava que todo mundo que estava aqui era perfeito, ficava olhando com aquela inveja. Ah, um dia eu vou ser perfeito assim. Todo mundo que estava até na vassoura. E é incrível, parece mentira, mas é verdade. Eu perdi muito tempo achando que eu primeiro tinha que me libertar das minhas mazelas, para depois levantar e tomar uma atitude tarefeira. Mas um dia um amigo me ligou e disse assim: olha, todos ligam para te convidar para uma cervejinha, mas hoje eu estou te ligando para algo que você vai achar diferente. E aí eu, na verdade, pseudo-espírita, porque eu já tinha lido o Pentateuco e achava que era espírita. E frequentava bem de vez em quando. E aí o pseudo-espírita perguntou, mas o que é? Ele, vamos dar um pote de sopa aos nossos irmãos que vivem em situação de rua. Aí o pseudo-espírita tem sempre um discurso, gente. Eu falei, mas meu amigo, isso não adianta nada. É uma tarefa assistencialista, uma atitude assistencialista, e só ajuda eles a ficarem mais na rua.
Mas o espírita de lá estava já preparado para mim, porque ele disse assim, mas vamos assim mesmo. Aí eu desliguei, dizendo que ia, mas na verdade eu queria me livrar dele, que eu ia assistir o Fantástico. Era domingo, mas alguma coisa já estava me catucando. Vai lá, vai conhecer pelo menos o trabalho. Aquela vozinha, né? Eu acho que era a consciência. E aí eu fui, cheguei lá, separamos os pães, preparamos, botamos a sopa nos potinhos, fizemos o refresco, uma bela oração e saímos. E, sinceramente, meus irmãos, ao dar o meu primeiro pote de sopa, a ficha caiu. Entendi naquele momento que a gente não leva ali só o alimento, o material, a gente leva muito mais que isso. Leva atenção, uma palavra, um carinho, um abraço, um aperto de mão, uma prece quando eles pedem. De alguma forma, tornamos essas pessoas um pouco menos invisíveis aos olhos da sociedade que somos nós. E naquele momento, essa canção aconteceu em meu coração. Se tivesse tempo, lápis e papel, teria escrito ela ali. Mas ela ficou guardada em meu coração e precisou que alguém dissesse, poxa, podíamos escrever o hino da sopa. Ei, som. 1, 2, e cheguei em casa e simplesmente a canção aconteceu. Aquelas que acontecem em 5 minutos, já nascem prontas. Mas daquele momento em diante, eu me tornei um espírita. Não por me sentir perfeito, mas por entender a resposta à pergunta de Kardec. O verdadeiro espírita é aquele que é hoje melhor do que ontem e aspira a ser amanhã melhor do que hoje. E essa canção iniciou essa cantoria do bem. Oi, som. Por isso, tamanho som. carinho. Ei, 1, 2, som. Oi. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu. Oi, som. Oi. Oi, som. Ei, som. Som. 1, 2, som. Oi, som. 1, 2, ei. 1, 2, teste. Oi, som. Ei. Um legume cascado, panela no fogo, paz e alegria, labor abençoado. 2 lados da vida, 2 dimensões, mexendo a alquimia da boa vontade. As meninas cortam, obreiros vigiam, e em nome de Deus, é Jesus quem tempera a sopa do bem com o divino sal da terra.
Estamos iniciando agora a última rodada de palestras sobre o Livro dos Espíritos, promovido pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Irecê, Bahia. Hoje, falando sobre a quarta e última parte da obra intitulada Das Esperanças e Consolações, com o expositor espírita Carlos Ney. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tenham todos uma excelente palestra.
Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que o Mestre Jesus possa iluminar cada um de vocês. Iluminar as famílias, né, de todos vocês que ficaram em casa, aquelas pessoas que não puderam vir. Agradecer a presença de vocês por estar aqui na noite de hoje, onde a gente está encerrando. Deixa eu colocar o slide aqui. Encerrando a nossa rodada de palestras sobre o Livro dos Espíritos, onde a gente vem trabalhando desde o início do mês de abril, a primeira parte, a segunda, a terceira e hoje a última parte, colocada aí pelo nosso irmão Carlos Ney, onde a gente vai trabalhar especificamente das esperanças e consolações. Então, quem não participou das outras, a gente está fazendo esse estudo focado, né? Apenas esse mês, por conta do seu aniversário, 165 anos do Livro dos Espíritos já com a gente aqui na Terra, trazendo essa luz a todos nós. Repito sempre, são 1019 questões, né? Perguntas e respostas, que eu acredito que todos nós a temos todos os dias, as dúvidas que nos assalta, principalmente nos dias atuais, com tantas coisas que nos acontecem, com tanta coisa que acontece na humanidade, e a gente vai ficando com um pouco de dúvida. Grande parte delas, se não quase 100% das respostas estão nessas obras de Kardec, né, codificada por Allan Kardec. Um deles é o Livro dos Espíritos, que é um livro, como eu já falei, de perguntas e respostas, e que faz parte aí do Pentateuco, né? As 5 obras básicas do Espiritismo. Então, nós vamos ter contato hoje com essa obra, né? E que a gente possa estar sempre disposto a aprender. E, a partir daqui, como eu sempre falo, que é o pontapé inicial, que não dá tempo numa palestra, né? Como numa palestra pequena, só à noite, a gente falar tudo que tem sobre essa obra, tudo que tem no capítulo 4, né, na parte 4, ou seja, todas elas. Então, fica o pontapé inicial para que vocês procurem depois, qualquer dúvida que tiver, pode procurar, né? Nós temos a nossa biblioteca aqui, que tem todos os livros, você pode pedir, se não tiver o livro que você quer, você pode pedir. Então, você visita depois a nossa livraria, melhor dizendo, e veja se tem essa obra fantástica, o Livro dos Espíritos, e inicie o estudo através dela. Através dessa obra, né, em que você vai se lançar ali nas perguntas, que vai te tirando as dúvidas pouco a pouco, então vai abrindo mais consciência, para no futuro você ter uma certeza mais absoluta sobre a imortalidade da alma, e também pacificar não só a você, a sua mente, a sua vida, mas também de todos os seus familiares. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal que está nos acompanhando pelo nosso YouTube, nosso canal do YouTube, Centro Espírita Jesus de Nazaré Irecê. Lá tem 2, é importante ter cuidado, porque um a gente tinha no passado, não deu para desativar, né? Depois eu vou pedir ao rapaz para desativar, que está na conta dele. Mas nós temos 2 lá, você observa que um deles tem a primeira palestra, a segunda palestra. Não conseguimos fazer a terceira por problemas técnicos, o nosso computador não quis acordo, e aí ficou de calundu, mas você já observa por essas aí. Então, se inscrevam lá, ao pessoal aí, dê logo like, né, para mostrar ao Facebook que você está gostando, que nós estamos gostando desse conteúdo, para que a gente possa subir para outras pessoas. E também se inscrever. E ao se inscrever, assinar também aquele sininho das notificações, de todas elas. Então, todos os momentos que a gente tiver ao vivo, fazendo alguma transmissão ou colocando algum conteúdo, você vai saber imediatamente em seu celular, vai chegar uma mensagem. Então, nós vamos passar para a primeira parte, fazer aquela prece inicial, para a gente poder conectar o nosso pensamento a Deus e esquecer um pouquinho dos nossos problemas do nosso cotidiano. Então, vamos fechar os nossos olhos.
é levar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso e Bondoso, que sempre está cuidando de todos nós e nunca deixa nos faltar nada. Nunca deixa de estar ao nosso lado, mesmo diante de todas as dificuldades, perante as dúvidas que nós temos. E por muitas vezes, muitas ocasiões, nós duvidamos da presença dEle. Que Ele possa nos perdoar, porque ainda somos pequenos e imperfeitos. Mas um dia nós chegaremos a sermos espíritos perfeitos e adentrar, assim, na essência divina, para que nós não possamos mais, seja neste mundo que se transforma para o mundo de regeneração, ou no mundo melhor, no outro mundo, que nós possamos penetrar nos desígnios de Deus e entender as leis que regem toda a nossa humanidade, seja ela terrena ou extraterrena. Então que nós possamos, nesse instante, imaginar que nós estamos recebendo aquela luz magnífica que nos cura não só o corpo físico, mas também o corpo perispiritual, responsável por abrigar as doenças físicas ou psíquicas, somatizando no corpo físico. Que a gente possa reverter essa situação, agindo diretamente em nossas células e curando qualquer enfermidade. Peço aos nossos irmãos passistas, se possível, se posicionarem no nosso centro, para que nós possamos neste momento ofertar o passe coletivo a todos nós, a todos os irmãos que aqui vieram, que aqui estão, para que nós possamos iniciar essa noite com muita paz, muita luz, ao mesmo tempo em que nós oramos ao nosso Pai Celestial, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus. E assim agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos irmãos passistas pela contribuição e a espiritualidade maior, a espiritualidade superior que trabalha com as energias e que nesse exato momento se acerca de todos nós, trabalhando aquilo que nos é necessário no momento. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, eu convido o nosso irmão Carlos Ney para que possa fazer parte aqui do nosso falatório e assim falar mais uma vez ressaltando aqui da quarta e última parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso grande Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Boa noite aos irmãos que estão aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré e aos irmãos que estão nos acompanhando no canal do YouTube aqui do Centro, conforme nosso irmão Jarlon falou anteriormente. Que cada um em seu lar receba a luz que emana desse centro, dessa casa de amor e de paz. Hoje, vamos trabalhar, continuando os estudos a respeito da obra básica, que no dia 18 de abril completou 165 anos, o Livro dos Espíritos. Hoje, daremos continuidade e faremos o fechamento com a parte quarta, cujo título é
das esperanças e consolações. A doutrina espírita toda é uma doutrina de luz, de amor, de consolação e de esperança. É uma doutrina que se fundamenta na ciência, mas principalmente se fundamenta nos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia moral. E todos os ensinamentos de Jesus também são de esperança e de consolação. Então, é a doutrina consoladora. Mas, dentro do Livro dos Espíritos, Kardec faz toda uma abordagem nas partes 1, 2, 3, que já foram trabalhadas aqui, e nessa quarta parte, ele foca mais nas esperanças e consolações, tanto trazendo aspectos da vida aqui na Terra, da vida aqui no nosso planeta, da vida material, podemos assim dizer, quanto em relação aos aspectos da vida futura ou vida no mundo espiritual. Vamos abordar de um modo breve esse tema, deixando desde já o convite para que todos e todas possam estar estudando essa belíssima obra que é o Livro dos Espíritos. Possam estar lendo, possam estar baixando o audiobook na internet, ouvindo, possam estar fazendo estudos no Evangelho no Lar, participando de estudos aqui na Casa Espírita, da forma que achar melhor. Mas não deixemos de estudar essa obra que fala principalmente de nós, fala da nossa vida, da nossa trajetória e de muitas perguntas que nós temos, muitas interrogações que a gente traz, essa obra irá nos responder. E aí, nós temos dentro da doutrina espírita esse jargão que é muito interessante: Jesus, a porta, Kardec, a chave. Pois a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a partir principalmente do Livro dos Espíritos, nos traz facilidades maiores para que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus. Pois Jesus falava para o espírito imortal. Se a gente pensar que Jesus falava apenas para o ser humano encarnado, ou então para quem acha que a vida acaba com a morte, muito dos ensinamentos dele, o próprio Kardec diz isso, ficariam controversos. Jesus fala para o espírito imortal. E a doutrina espírita nos facilita essa compreensão para interpretar as mensagens de Jesus, interpretar os seus ensinamentos. Não somente interpretar pelo conhecimento, mas para que a gente conheça, para que a gente medite naquele aprendizado, para que a gente possa refletir e, principalmente, vivenciar. E aí, conforme o próprio Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Olha aí a palavra, o termo, o Consolador. Conforme o Evangelho de João, Jesus coloca que naquele momento que ele esteve aqui em uma encarnação missionária, nós, a humanidade, a maior parte de nós, na realidade, ainda não estava totalmente preparada para compreender os seus ensinamentos. Mas para que a gente não ficasse órfão com a sua volta ao mundo espiritual, ele disse que no futuro enviaria um Consolador, que iria explicar o que naquele momento a gente não pôde entender. Esse Consolador seria enviado no momento que a humanidade estivesse mais amadurecida intelectualmente, moralmente, e pudesse compreender. Então, é esse Consolador prometido, é a doutrina espírita. E ela traz conhecimento das coisas, conhecimento de tudo, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai,
por que está aqui na Terra hoje, né, nos atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, que são as leis perfeitas que regem o universo, leis morais, leis perfeitas, e consola pela fé e pela esperança. Então, as diversas perguntas que a gente tem: por que sofro? Por que estou aqui? Por que comigo? Por que nessa família? De onde eu vim? Para onde vou? São perguntas que a doutrina nos responde. Mas nos responde, reforço, não somente trazendo o conhecimento pelo conhecimento, mas trazendo ensinamentos para que a gente possa, a cada dia, ser melhor. E com essas explicitações, nos traz esperança e consolações verdadeiras, pois a doutrina espírita se fundamenta em uma fé racional, numa fé raciocinada. A gente crê, mas está aprendendo por que a gente crê. Não é uma fé cega. E nesse sentido, a obra, o Livro dos Espíritos, que está aqui no centro da imagem, ela é uma referência. Não foi apenas a primeira obra codificada por Allan Kardec. A gente diz codificada porque não foi elaborada por ele. O próprio nome diz, é o Livro dos Espíritos. Os mensageiros do mais alto é que trazem a mensagem, mas Kardec fez todo um estudo científico para chegar às perguntas, às melhores perguntas, para obter as melhores respostas que compõem essa obra fundamental. E a partir da doutrina, a partir do Livro dos Espíritos, a gente percebe aí nesse esqueminha, ali no canto esquerdo superior, o Livro dos Espíritos em si, ele responde diversas perguntas, mas principalmente, quem somos nós? Quem sou eu, verdadeiramente? Quem somos nós? Somos espíritos imortais. Não somos essa matéria, esse corpo. Não somos essa persona que agora estamos animando. Somos espíritos imortais. E a partir daí a gente vai ter uma outra visão da vida, uma outra visão do mundo. E a partir dessa obra, a partir da parte 1, Kardec elabora uma outra obra básica, chamada A Gênese, mais à frente, que responde de onde vim, que é a Gênese, a nossa história planetária, a nossa história enquanto humanidade. A partir da parte 2 do Livro dos Espíritos, Kardec aprofunda-se e, mais à frente, ele elabora o Livro dos Médiuns, respondendo à pergunta principal: o que sinto nessa relação interdimensional com o mundo espiritual? A partir da parte 3, Kardec elabora o Evangelho segundo o Espiritismo. Fundamentado nos ensinamentos de Jesus diretamente, é uma obra consoladora que responde também por que sofremos, quais as esperanças e consolações que a gente deve ter. E, por fim, na parte 4, que a gente vai abordar nesta noite, Kardec elabora a obra O Céu e o Inferno, respondendo uma pergunta que muitos de nós fazemos e já fizemos: para onde vou após acabar minha trajetória aqui? Para onde vou? E aí, essa parte quarta do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, está dividida em 2 capítulos. Um capítulo é das penas e gozos terrestres, e o outro capítulo é das penas e gozos futuros. São são 99 perguntas do Livro dos Espíritos, da 920 a 1019, essa quarta parte. E aí Kardec divide justamente para que didaticamente fique melhor a compreensão, para que a gente entenda as esperanças e consolações que a gente deve ter e por que deve ter enquanto estamos aqui encarnados, estamos aqui no planeta Terra,
que é apenas um dos mundos habitados do universo criado por Deus, do infinito criado por Deus. A Terra é um dos mundos habitados, não é o único. Mas Kardec coloca por que os problemas, as dificuldades que a gente vive aqui na Terra, e os benfeitores, junto com Kardec, trazem as respostas, e depois ele discute das penas e gozos futuros, quando a gente retorna à pátria espiritual, ao nosso lar original. Como não há tempo, eu trouxe alguns pontos principais desses 2 capítulos para que a gente tenha um entendimento dessa 4ª parte. Trouxe algumas perguntas apenas. E aí, mais uma vez, fica o convite para que todos possam pesquisar, ler, aprofundar os estudos dessa obra magnífica. Vejamos aqui o que Kardec traz. Olha a discussão que é colocada nesse capítulo 1 das penas e gozos terrestres. Kardec discute felicidade e infelicidades relativas aqui na Terra. O que é ser feliz aqui na Terra, verdadeiramente? O que é ser infeliz? Porque uns parecem viver na opulência, na felicidade, e outros não. Por que da desigualdade que existe aqui na Terra? Por que do que a gente considera como uma injustiça aparente que existe aqui na Terra? Podemos ser felizes aqui no planeta Terra? São alguns questionamentos que Kardec faz e os benfeitores respondem. Temos também um subcapítulo sobre perda dos entes queridos, que é uma das maiores dores que a gente tem aqui na Terra. Aí Kardec faz uma exposição com os benfeitores. Por que isso ocorre? Como a gente se comportar? Como amenizar essa dor? Como nos ajudar e como ajudar a pessoa que partiu para o mundo espiritual? Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Uma discussão fantástica. Vejamos aí, percebamos que são temas da nossa vida. Temas que trazem dores para nós, muitas vezes, quando a gente se questiona: por que tanta decepção eu passei? Por que ingratidão existe? A ingratidão de um filho para o pai, para a mãe, uma ingratidão de alguém que a gente ajudou. Né? Por que algumas afeições acabam sendo destruídas? Como a gente se comportar nesse processo? E as uniões antipáticas? Aquelas pessoas que muitas vezes estão no seio da mesma família, mas se antipatizam. Aquelas relações que as pessoas pensam mais no ganho material e aí fazem uniões antipáticas que em pouco tempo se acabam e o ódio passa ali a predominar. O temor da morte, que é algo que boa parte da humanidade se preocupa. De onde vem esse temor da morte? Como a gente se preocupa? Por que esse temor da morte? E por que não temer a morte também? A gente teme a morte porque muitas vezes estamos apegados demais à vida material, temos medo de se separar dessa vida material, ou então a gente não entende a realidade pós-morte e acha que morreu, acabou. Isso gera um pavor, ou aquelas ideias que eram trazidas de um céu e de um inferno. Então, por que esse temor da morte? Como a gente combater esse temor e entender que a morte é um processo natural, pois só morre o corpo. Nós somos espíritos imortais. Desgosto da vida, suicídio. Kardec trouxe essa obra ao mundo com os benfeitores espirituais há 165 anos atrás. Há 165 anos. Percebam a vanguarda da discussão que foi trazida. O suicídio mesmo, até hoje, é um tabu para a humanidade. Tem pessoas que têm medo, que não querem discutir. E Kardec e os benfeitores já traziam essa discussão, por saber que é algo
que é doloroso para a humanidade, que a gente deve entender o porquê dessa busca pelo autocídio, como evitar, como prevenir e como lidar com quem já cometeu e está no mundo espiritual. Então, nesse capítulo, somente de penas e gozos terrestres, a gente tem toda essa discussão trazida por Kardec e os benfeitores, que irão iluminar a nossa mente para que a gente enxergue os problemas, para que a gente enxergue as dores da vida com um outro olhar, com um olhar de esperança, com um olhar de consolação, com um olhar que entende a justiça divina agindo. Nada está fora do lugar aqui na Terra. Nada está ocorrendo ao acaso. Tudo tem uma explicação lógica. Tudo tem um porquê. E, principalmente, tudo tem um aprendizado. Qualquer situação tem aprendizados que nos levam à evolução, se a gente assim quiser. E aí, dentro desse capítulo, vou trazer algumas questões para que a gente possa refletir. Na questão 920, Kardec faz a seguinte pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É uma pergunta que muitos fazem. Até fundamentado, algumas pessoas acham assim, de um modo radical: a gente não vai ser feliz nunca na Terra. Porque Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Mas a gente deve saber interpretar essa mensagem de Jesus. O reino que ele diz é o reino no coração dos homens. Não é desse mundo egoísta, materialista, individualista. Não é desse mundo cruel. Mas quando a gente passa a se melhorar e construir o reino de Deus no nosso coração, Jesus afirma que esse reino é possível aqui na Terra. Então, a pergunta é, pode o homem gozar da completa felicidade na Terra? Olha o que Kardec coloca, da completa felicidade? Aí a resposta é não. A completa felicidade, não. Uma felicidade relativa a gente pode aqui na Terra. Por que não é completa? Porque a nossa vida aqui na Terra também é relativa. Toda a nossa existência de imortalidade não vai ser vivida somente aqui na Terra. A gente tem outros mundos ainda a habitar, mundos evoluídos. Mas aqui na Terra a gente pode ser feliz, relativamente. Então, o Espírito da Verdade responde, não, por isso que a vida foi lhe dada como prova ou expiação, porque a Terra é um planeta de provas e expiações que hoje vive uma transição para um mundo regenerado, para um mundo melhor. Mas o Espírito da Verdade complementa. Dele, de cada um de nós, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós podemos e devemos suavizar os males que existem aqui na Terra. Pois, radicalmente, alguns acham que se a gente está sofrendo é porque merece, logicamente é, mas que a gente deve sofrer para evoluir. E não é assim. Não é quanto mais sofrer, mais a gente evolui. Gratidão, meu irmão. O sofrimento é consequência de um equívoco que a gente cometeu lá atrás, e ele serve como chamamento, como aprendizado para que a gente se melhore. Então, nós estamos aqui na Terra para buscar ser feliz. Agora, o que a gente confunde muito é o que é a felicidade. Mais à frente, eu não vou trazer a questão aqui, Kardec faz essa pergunta, aí os benfeitores respondem. É feliz na Terra, materialmente, quem tem a posse do necessário para viver. E quem tem a consciência tranquila pode se considerar feliz moralmente. E quem tem a fé no futuro. Então, não é difícil a gente ser feliz aqui na Terra. O problema é que nós, quando eu digo nós, a humanidade,
a gente cria necessidades fictícias, a gente cria alguns patamares de felicidade que não existem, que estão muito ligados a bens materiais, ao poder transitório, ao corpo. Então, a gente nunca vai estar feliz se pensar somente na matéria. Devemos olhar para o espírito imortal que somos e lembrar do nosso objetivo aqui na Terra, evoluir intelectualmente e moralmente. Relativamente, podemos ser felizes. E aí, na questão 921, o Espírito da Verdade traz essa resposta, trouxe só a resposta. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, a gente reclama muitas vezes, eu sou infeliz, porque sofro, porque a terra tem tanta infelicidade, porque tanta desigualdade, porque tanta injustiça. Quem está provocando tudo isso? O próprio ser humano, o próprio homem. Não foi Deus. Deus se aproveita desses equívocos para trazer o aprendizado que nos leva à evolução. Mas não foi Deus que criou a desigualdade, não foi Deus que criou o egoísmo, não foi Deus que criou o individualismo e os problemas que a gente tem na Terra. Então, nós somos obreiros da nossa infelicidade, mas, se quisermos, seremos os obreiros da nossa felicidade também. Então, praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, se a gente, ao invés de focar em uma infelicidade ou na felicidade irreal, focar na felicidade moral, na felicidade real, a gente vai ser feliz aqui na Terra, dentro do que a Terra pode comportar de felicidade. Então, relativamente, podemos construir a felicidade aqui na Terra. Nós somos os obreiros de tudo de errado que está ocorrendo hoje no planeta, mas também somos os obreiros que estão aqui para mudar essa realidade, para fazer da Terra um mundo melhor, para que a gente seja melhor a cada dia. E como é que a gente pode fazer isso? Na questão 930 desse capítulo, olha a resposta que o Espírito da Verdade traz. Olha o chamamento. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, se cada um de nós praticar no nosso íntimo, no nosso dia a dia, na pequena parte que nos cabe, os ensinamentos de Jesus, o mundo se transforma. Então, numa sociedade que as pessoas se dizem cristãs, não é todo o planeta Terra que é cristão, mas digo de nós aqui, se a gente praticar o que Jesus nos ensinou, a gente muda a sociedade. E ainda traz uma observação. Quando o homem praticar a lei de Deus, que são as leis morais que nos levam à felicidade, que já foi trabalhado aqui na palestra anterior, nós teremos uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e cada um de nós também será melhor. Então, vamos construir um mundo melhor quando praticarmos individualmente os ensinamentos do Cristo. Se a gente quer um mundo justo lá fora, pratiquemos a justiça dentro de nós e no nosso cotidiano. Se queremos um mundo moralmente melhor lá fora, essa moral elevada deve começar por nós. Até porque o mundo lá fora é reflexo do nosso íntimo aqui. Por que existe guerra no mundo hoje? Divaldo Franco diz na obra, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, na obra Entrega-te a Deus. Existem as guerras, os conflitos bélicos, como a gente tem hoje, Rússia e Ucrânia e outros, porque o homem guerreia dentro de si. Existem guerras íntimas, existem guerras familiares,
dentro de casa, nos ambientes sociais, guerras no trabalho, guerras até dentro do movimento religioso. E essas energias se extrapolam para o mundo lá fora. Por isso que a paz no mundo, como diz Nando Cordel, começa em cada um de nós. Esse é o chamamento de esperança da doutrina espírita. Nós podemos mudar o mundo. E aqui tem uma questão que eu acho fantástica. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Às vezes a gente olha para os acontecimentos, para o mundo, aí algumas pessoas se perguntam, será que verdadeiramente estamos evoluindo? Será que estamos na transição planetária mesmo? Será que a Terra está indo para a regeneração? O progresso é lento. Às vezes, uma só geração não enxerga esse progresso. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para 500 anos atrás e comparar com hoje, já evoluímos muito. A cada dia a gente pode evoluir um pouco. Mas o que ocorre também é o que Kardec pergunta e os benfeitores respondem. Por que parece, aqui Kardec pergunta, né, por que parece que o mal predomina na Terra? Aí o Espírito da Verdade responde, por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. O que ele quer dizer? O mal é escandaloso. O mal se propaga rapidamente. Quantos programas de TV, quantos programas na internet a gente tem que só tem o mal como pauta? Violência, guerra, matança, as pessoas ali assimilando aquelas energias negativas, ficando com ódio dentro de si. Uma fofoca, uma maledicência, olha como se espalha rapidamente. Já uma notícia boa, às vezes demora. Os próprios canais do YouTube aqui, compare o do Centro Espírita com algum canal que traz a maldade, traz coisas fúteis, para ver a quantidade de pessoas que seguem um e que seguem o outro. Então, o mal ainda é escandaloso, mas quando a gente quiser, porque no fundo, todos somos centelhas divinas. Todos nós fomos criados por Deus para a felicidade. O mal é temporário. Nós escolhemos, por um certo momento, andar no lado errado, e aí vem as consequências, a gente aprende e vai para o caminho certo, o caminho do bem. Então, quando nós quisermos, nós que estamos aqui buscando esse aprendizado do Evangelho de Jesus, buscando o aprendizado da doutrina espírita, quando cada um de nós, que já entende o bem, ou está buscando entender o bem, vencer a timidez e colocar esse bem para fora e praticar o bem no máximo que a gente pode, mais fortemente o bem vai se espalhar pelo planeta Terra. Então é colocado aqui, os bons ainda estão tímidos. Vamos mostrar a força do bem. Como? Vamos levar notícias boas para a humanidade. Vamos falar de coisas boas. Vamos praticar o bem nos pequenos detalhes. Vamos viver o que Jesus veio nos ensinar nos pequenos detalhes do dia a dia. Vamos praticar a oração constantemente, a vigilância. Vamos fazer todo o bem que nos é possível. Tenho certeza, se cada um de nós praticar o que é possível, já estaremos nos melhorando e melhorando o mundo. E isso nos enche de esperança e de consolação para vencer os problemas que a gente tem aqui na Terra. Depende de cada um de nós essa transformação do planeta Terra para melhor. E o outro capítulo trabalha as penas e gozos futuros. Vejamos aqui o que Kardec traz. O nada e a vida futura. Kardec traz uma discussão, aquela ideia de morreu, acabou, que apavora o homem. Por isso a gente tem um temor da morte. Aí traz explicação. Morreu, não acabou, morre o corpo. O espírito continua vivo.
E como é essa vida futura? Depende do que a gente está sendo aqui na Terra. Não é um processo de mágica também a vida futura. A cada um segundo as suas obras, como Jesus veio nos ensinar. A cada um segundo as suas obras. Tal é a lei, assim na terra como no mundo espiritual. Não é porque morri que fiquei bom. Morreu o corpo, o espírito continua vivo, com a mesma personalidade, com as mesmas ideias. Então, a vida futura, a gente pode se perguntar, para onde vou quando morrer? Será que vou reencontrar meus entes queridos? Será que vou para uma colônia espiritual boa? Será que vou rapidamente me desapegar da terra? A resposta está na gente mesmo. Como eu estou vivendo hoje é a resposta que eu vou ter na vida futura. Não tem mágica. Então, a cada dia aqui na terra, nós estamos construindo essa vida futura, que não é apenas uma hipótese, não é uma teoria. A doutrina espírita vem demonstrar a existência dessa realidade. Nas diversas obras, vem mostrar claramente o que é a vida no mundo espiritual e como cada espírito fica nessa vida no mundo espiritual de acordo com a sua trajetória aqui na Terra. E aí, Kardec discute a intuição das penas e gozos futuros, baseado naquelas teorias religiosas mais antigas de céu e de inferno, da pena eterna ou do gozo eterno. Aí os espíritos vêm dizer que essa pena e gozo futuro, ela está na nossa intuição, mesmo aqueles que dizem que não acreditam na espiritualidade, mesmo os que se dizem ateu, de um certo modo têm uma vaga intuição de que existe algo, porque relembra rapidamente dessa realidade de onde a gente veio, do mundo espiritual. E aí discute a intervenção de Deus nas penas e recompensas, trazendo uma explicação fantástica. Porque dentro dessa ideia de penas e gozos eternos ou temporários, muitos imaginam assim, que Deus está olhando para nós, olhando cada ação que a gente está fazendo, para depois trazer um retorno. Se eu fiz o bem, eu vou ganhar o céu. Se eu fiz o mal, Deus vai me castigar, vai me mandar para o fogo eterno. Uma teoria que não tem lógica. Deus age na nossa vida, sabendo o que cada um de nós está fazendo, porque Deus está em tudo e nós estamos mergulhados em Deus. Mas Deus age com a sua inteligência, Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de tudo, como está no próprio livro dos Espíritos. Deus age através das suas leis imutáveis. E são essas leis que regem a nossa vida. Por isso, nenhum detalhe passa despercebido. Por isso, nada ocorre ao acaso. Porque dentre as diversas leis existe, por exemplo, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, dentre outras. E aí a gente vai entendendo a natureza dessas penas e gozos futuros no mundo espiritual. Essas penas e gozos que a gente vai viver são a partir das ações que a gente fez aqui na Terra e a nossa consciência que vai cobrar. Não é um sofrimento material, como a gente vive aqui na matéria, nem é um gozo material. É um julgamento da nossa própria consciência. Então, o estado que a gente vai viver no mundo espiritual é um estado de consciência, como aqui na Terra mesmo. Se eu pratico o bem, estou equilibrado, estou em sintonia com o mais alto, eu vivo bem aqui na Terra, eu construo um céu para mim mesmo aqui na Terra. Estou bem, estou equilibrado, estou tranquilo. Mas se eu faço mal, se eu estou sempre sintonizado com o desequilíbrio, eu crio um próprio inferno astral para mim mesmo aqui na Terra. E isso a gente leva para o mundo espiritual. Então não existe céu e inferno como lugar circunscrito. Céu e inferno está na nossa consciência, de acordo com o bem ou mal que a gente está praticando.
Por isso, o convite da doutrina espírita, fundamentado no que Jesus veio nos convidar, é a reforma íntima, a reforma interior, a reforma do eu verdadeiro, que é o espírito imortal. É olhar mais para dentro de si e menos para fora, porque o exterior vai ser o resultado do que a gente é por dentro. Essa é a lógica da justiça divina. Aí vem penas temporais, a expiação e o arrependimento. Como é que a gente se arrepende? Aqui no mundo espiritual, depois do arrependimento, o que é que ocorre? A duração dessas penas futuras, a ideia de ressurreição, que não existe a ressurreição como é colocado, existe a reencarnação, e a ideia de paraíso, inferno e purgatório. Esse é o capítulo das penas e gozos futuros que Kardec traz. Eu vou, pelo nosso tempo, tem algumas questões que eu iria abordar, mas já falei aqui de antemão, e vou partir para a nossa mensagem final em instantes. Mas tem uma mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, devemos lembrar o seguinte, como eu mostrei lá no início. Kardec, a primeira obra que ele codificou foi o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, ele continuou estudando, continuou pesquisando com outras pessoas, elaborou outras obras, chamadas Obras Básicas da Doutrina Espírita. Tem a Revista Espírita, em que ele escrevia diversos artigos, diversas informações valiosíssimas sobre a doutrina espírita, sobre a vida espiritual. Então, assim, do Livro dos Espíritos até a última obra, a gente percebe uma grande evolução nas ideias do próprio Kardec e mais detalhes trazidos pelos benfeitores espirituais. Então, é a primeira obra das obras básicas, é o ponto inicial, mas a gente também depois deve se desdobrar nas outras obras para entender tudo da doutrina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo já um resumo dessa parte das penas e gozos futuros, Kardec traz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então, crer na vida futura, ter fé, entender essa vida futura, e entender que somos espíritos imortais, já traz uma esperança grandiosa, já traz consolação para a gente enxergar os problemas do dia a dia. Sem essa fé na vida futura, sem essa esperança, sem entender que somos espíritos imortais, aí fica difícil realmente a gente viver nesse mundo. Se morreu, acabou a vida ali no túmulo, aí fica controverso os ensinamentos de Jesus. Aí fica parecendo que realmente o mundo está fora de controle. Mas não está, como a gente viu. Pois somos espíritos imortais e devemos internalizar esse aprendizado e devemos vivenciá-lo no nosso dia a dia, para que assim a gente compreenda tudo da nossa vida, da nossa jornada, com o olhar da esperança e da consolação. Partindo aqui para a nossa mensagem final, fica o convite, como falei, à leitura dessa obra magnífica, dessa obra fantástica que é o Livro dos Espíritos. Eu trago uma mensagem de André Luiz Peixinho, que foi trabalhada nas Caravanas da Fraternidade no ano 2017. Naquele ano, o tema era também uma homenagem ao Livro dos Espíritos, mas é uma homenagem muito atual. Vejamos o que o nosso irmão diz. O Espiritismo aponta
para uma revolução paradigmática que coloca o espírito e sua evolução como senhores da história, em contraposição ao modelo materialista vigente no mundo. Ele permite que sonhemos com uma nova civilização, centrada no espírito imortal, vivendo os ideais evangélicos em plenitude. A nossa tarefa como profitentes é transformar o sonho em realidade, experimentando em nossas vidas pessoais e difundindo a cultura espírita para benefício da humanidade. E, para tanto, precisamos ler, estudar, viver o livro dos Espíritos. Devemos ler, estudar e vivenciar o livro dos Espíritos, que há 165 anos fez-se a bússola para a vida do espírito na civilização humana ocidental. Portanto, a bússola está aí, a direção está dada, o caminho já foi aberto. Basta agora a gente ter força, ter fé, ter coragem para trilhar esse caminho da vida espiritual, de entender-se como espírito imortal, de entender-se e vivenciar, se transformar e transformar o mundo por meio dessa mudança de paradigma. O paradigma espiritual veio para vencer o paradigma material. E como Jesus deu grande exemplo, veio nos dizer: a vida não acaba com a morte. Morrer não é o fim. Deus nos criou para a imortalidade e nos criou para a felicidade. Sigamos, pois, o caminho de Jesus, que alcançaremos essa felicidade. E o livro dos Espíritos está aí, como eu falei anteriormente, como essa bússola para que a gente possa seguir. Depende agora de cada um de nós. Gratidão pela atenção e que a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Isso aí, muito obrigado mais uma vez ao nosso irmão Carlos Ney, né? Pelas belíssimas palavras, os ensinamentos. É isso aí, fechamos hoje então esse ciclo, né? Que nos fala sobre o Livro dos Espíritos. Claro, como o Carlos colocou várias vezes aqui, não é possível que a gente fale tudo, não foi possível também que ele falasse tudo, né? Porque é difícil a gente fazer uma compactação, né, do Livro dos Espíritos e vir aqui falar para vocês. Mas eu tomei a liberdade de ir lá na livraria, observei, tem alguns exemplares do Livro dos Espíritos lá. Então, quem desejar aprofundar mais no estudo, quem desejar estudar um pouco mais, que o Livro dos Espíritos ele não é só lido, né? Então, a gente não pega, por exemplo, tipo um romance espírita ou outro livro qualquer. O Livro dos Espíritos ele é estudado diariamente, ele é estudado sempre, todos os anos. E mesmo assim, quando a gente volta a alguma questão, quando a gente volta a alguma parte do livro ali, é como se fosse a primeira vez que a gente está fazendo. Eu costumo dizer isso sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é outra obra de Allan Kardec, que eu aconselho a todos vocês, quem não tiver, comprarem e fazerem o Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar. Então, eu já li, eu não sei quantas vezes, já estudei não sei quantas vezes, mas sempre que eu pego o Evangelho, eu faço meu Evangelho todas as sextas-feiras,
às 19 horas, né? E todas as vezes que a gente abre o Evangelho, a gente se depara com a palavra, com a questão, com a colocação, que para mim é nova naquele instante. A gente descobre a cada dia, a cada instante, cada momento que a gente pega e lê, a gente descobre algo diferente. Só uma perguntinha antes da gente terminar. Quem faz o Evangelho no lar aqui? Nossa, quase todo mundo. Graças a Deus, ainda bem. Que a gente permaneça assim, porque a espiritualidade, ela precisa que a gente coloque, pelo menos o nosso lar, à disposição da espiritualidade. Quando a gente faz o Evangelho, a gente realiza o Evangelho no lar, a gente trabalha as energias da nossa casa, e a nossa casa serve de, vamos dizer, de passagem de espíritos, né, que estão aqui em missão. Então, eles vão até lá, eles se reorganizam, as energias, aproveitam também e socorrem alguns irmãos que pela nossa mediunidade se afinou com a gente, né? E socorre as pessoas de dentro de casa. É muito bom e forma um campo magnético de proteção em torno dela, em torno de nós mesmos. E assim a gente termina essa fase do Livro dos Espíritos, vamos voltar a estudar outras obras no decorrer do ano, né? E vamos estar pensando nisso daí. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui e acompanharam as 4 etapas, né? Acompanharam a de hoje. Ao pessoal que está aí no YouTube, um grande abraço. Às irmãs que estão mandando um abraço a todos nós e mandando muita luz para a gente. Vai ficar gravado. Então, quem quiser observar depois, com mais detalhe, vai estar gravado no nosso canal do YouTube, né? YouTube, você digita lá, Centro Espírita Jesus Nazaré, Irecê, Bahia. Então, observa, porque tem 2, né, como eu falei. Aí, o que tiver as palestras sobre os 165 anos do Livro dos Espíritos, aí você clica lá, se inscrevam e ative o sininho para todas as notificações chegar quando a gente estiver ao vivo ou colocando qualquer outro conteúdo, tá ok? Vamos passar para a segunda parte e, em seguida, quem desejar, quem se sentir necessitado de tomar o passe individual, a gente tem o passe lá na sala anexa, no salão de vidro. E estejam todos com Deus. Vamos nessa fazer a nossa oração final. Então vamos finalizar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui presentes. Agradecer também pela ajuda espiritual que nós recebemos na noite de hoje, do socorro espiritual que não só nós, mas toda a nossa família também recebeu, através do nosso pensamento, levando-os até a nossa casa, percorrendo os ambientes, levando muita luz a cada cômodo, principalmente aquele em que nós repousamos todas as noites, nosso corpo físico, que é o nosso quarto, para que seja iluminado e que tenhamos uma excelente noite de sono. Meus queridos irmãos, não poderia deixar de pedir aqui a todos vocês que sintonizem com a espiritualidade maior, que nesse instante se colocam em torno do nosso planeta Terra, para o socorro espiritual deste planeta e de nós, os seres que aqui habitamos. Pois estamos vivendo momentos turbulentos, momentos necessários, é claro, de transição, mas momentos que nos traz muito sofrimento, principalmente aqueles que possuem a mediunidade mais ostensiva. E muitas vezes acorda com pesadelos, constantemente, como se fosse um relógio, às 3 horas, 4 horas da manhã, todas as noites, um pouco com perturbação, um coração assaltado. As pessoas que sofrem de depressão, os países que se encontram, as nações que se encontram em guerra, tirando a vida dos seus próprios irmãos.
Que Deus possa olhar e ter um olhar de bondade para todos eles. Aqueles que estão sendo ofendidos e também aos ofensores. Que não nos falte socorro algum em momento algum. Que tudo aquilo que nós estamos passando, como diz a própria palavra, estamos passando, vai passar. E um dia nós olharemos para trás e observaremos que crescemos diante dessas situações, dos tropeços, das pedras nos caminhos e das montanhas que pela nossa fé nós removemos ao longo desse percurso. Convido a todos para que nós possamos encerrar com a oração do Pai Nosso, agradecendo a Deus, a espiritualidade maior, aos tarefeiros da nossa casa espírita, pelo socorro que aqui nos foi ofertado na noite de hoje, e que nós possamos carregar até as nossas casas e a todos os lugares e todas as pessoas que encontrarmos no caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, hoje e para sempre. Muita luz e que Deus os acompanhe. Que assim seja.